Vamos juntos agora resolver mais uma maratona de questões. E essas nossas questões aqui, elas são referentes ao procedimento licitatório e aos contratos, tá ok? Como é que a gente vai resolver aqui? Eu vou passar a questão, a gente vai resolver juntos, vai fazer alguns comentários e eu trouxe algum material escrito para poder você ir acompanhando e se quiser você vai poder anotar, tá ok? Porque assim seu estudo fica completo, não fica só aquela questão, a alternativa A é a correta, a B é a certa, certo ou errado, não fica só o gabarito, tá ok? E assim a gente vai comentando e vai resolvendo juntos, tá certo? Vamos começar? Então vem aqui comigo. Essa primeira questãozinha de hoje é a questãozinha CESP já 2020. Ela caiu no concurso do TJ do Pará, auxiliar judiciário. O que a questão traz para a gente? Ela diz assim, ó, assinale a opção que representa a única modalidade licitatória possível para alienação de bens imóveis pertencentes a órgão público do Estado. Então, aqui eu vim marcando aquilo que é mais importante para a gente focar, tá? Para a gente não ficar se perdendo, às vezes as questões elas são mais extensas e a gente se perde no mundo de informação, né? Isso, então vamos aqui, ó. Qual é a alternativa que traz para a gente como uma única modalidade licitatória possível de alienação de bens imóveis pertencentes a algum órgão público do Estado? A qualquer órgão público, né? Ele não vem trazer exatamente qual é aquele órgão, ele não se perdeu na questão. Foi bem objetiva, maravilhosa a questão, tranquila. E aí, o que é que você poderia ficar em dúvida aqui, mas não vai? Certo? Eu vou logo tirando as alternativas que não cabem e a gente vai ficar com duas que a gente vai responder aqui juntos para você entender por que é que essa questão não está passível de anulação, tá certo? Ela tem sim uma única resposta correta. Então vamos lá. Não seria sistema de registro de preços, não seria convite, porque geralmente o convite é um valor muito baixo e aqui está se tratando de algum imóvel, né? Então, pelo preço você já ficaria não. Então, já não cabe pelo preço. Tomada de preços também não, porque é aquele valor médio. E você sabe que quando se fala de bens imóveis, nós vamos trabalhar com concorrência e, em alguns casos, no leilão. Quando é que eu posso dizer que o Estado pode trabalhar com leilão? Ele vai poder trabalhar com leilão no caso de bens imóveis, quando aqueles bens imóveis tiverem sido adquiridos através de um processo, tá certo? Ou um processo, ou então de dação e pagamento. Ele não diz na questão que é nenhum desses dois casos, nem foi através de um processo, nem de dação e pagamento. Então, a gente não vai colocar aqui, né, uma informação extra. Ele diz apenas que quer a única modalidade possível para bens imóveis para que o Estado faça essa licitação, tá certo? Como ele não falou desses dois recursos, então a gente não vai trabalhar com leilão. Sobrou quem aqui? Deixa eu até mudar de cor. Pronto. Sobrou quem aqui? Sobrou a concorrência. Tranquilo? Ah, professora, não. Eu fiquei com dúvida, eu não sei quando é que o artigo de um, o artigo de outro, como é que eu vou fazer. Então, eu trouxe aqui para você, aí você aproveita e anota. Então, veja aqui, ó. Quando eu estiver falando, né, aí, ó, aqui a gente viu que nós vamos ter como correta a concorrência. Fechou? Qual é o artigo que fala da concorrência? É esse daqui, ó. Lá na nossa lei 8.666 de 93, no artigo 17, no inciso 1º, fala assim, ó. Quando imóveis dependerem de autorização legislativa para órgãos de administração direta, entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, que são do, né, chamado terceiro setor. Dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Ponto, fechou. Tá certo? Então, vai ser no momento que o Estado estiver fazendo uma licitação de algum imóvel, seja de órgão da administração direta, algum dos órgãos da administração direta, entidade autárquica ou fundacional, que aqui fazem parte da administração indireta, esses dois, tá tudo riscado, eu vou já limpar. E para todos, inclusive das entidades paraestatais, tá certo? Que é o nosso querido terceiro setor, que a gente vai trabalhar algumas questões com ele também. Vai depender de avaliação prévia e vai ser na modalidade concorrência. Existe a possibilidade de fazer o leilão? Sim, mas o leilão é o quê? É uma exceção. Então, veja aqui, ó.
No artigo 22, parágrafo 5º, também da nossa lei 8.666, de 93, no parágrafo 5º diz assim, ó, leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis, não falou imóveis, para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstas no artigo 19. E aí você diz assim, sim, professor, e cadê esse artigo 19? Eu posso fazer leilão para bens imóveis de acordo com o artigo 19. Vamos para o artigo 19. Ele diz assim, ó, os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Então, eu posso adotar, né, adoção de procedimento licitatório nas modalidades leilão ou concorrência. Eu posso ter opções de leilão e concorrência se for decorrente dessas duas situações, ó, procedimentos judiciais ou dação em pagamento. Fechou? A nossa questão não trouxe isso. Então, a gente não vai trabalhar com a ideia de leilão e sim apenas de concorrência. Ficou um pouquinho extenso, mas ficou bem respondido, né? Não vai ficar com dúvida para depois, por que não, por que sim? Fechou? Vamos para a próxima. Questão de número 2. E ela diz o seguinte, ó. Eu fico mudando as cores para não ficar só a mesma cor e você ficar entediado com a questão, tá ok? Então, vem aqui, ó. CESP 2020, Cefaz, Auditor Fiscal da Receita Estadual de Alagoas. Julgue o próximo item relativo a licitações e contratos administrativos. Na licitação para registro de preços, é necessário indicar dotação orçamentária na fase interna do procedimento licitatório? Certo ou errado? Você acha que no momento exato, o momento certo, necessário para indicar a dotação orçamentária, ou seja, o que vai se usar de dinheiro, vai ser nessa fase interna do procedimento licitatório? Não, não é necessário, tá certo? Então, a lei traz como uma informação dizendo que não é necessário. Ah, mas e se trouxer? Beleza, mas não é obrigação. Então, tem um não bem aqui e não vai ser necessário indicar essa dotação orçamentária na fase interna. Por quê? Porque existem duas fases. Nós temos a fase interna e nós temos a fase externa. A interna são aqueles preparatórios dentro da administração pública. E a fase externa é aquela que a gente toma conhecimento, né? Fica mais fácil assim. Então, a gente marca aqui como errado. E eu trouxe também as informações para a gente acompanhar. Vou tirar aqui esse monte de riscado. Então, da licitação para registro de preços, você vai ter o seguinte. No artigo 7º, parágrafo 2º, ele diz que na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente vai ser exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, que vai ser a formalização externa. Eu vou precisar da dotação orçamentária na fase externa, na fase interna eu não preciso, tá? Não é necessário indicar. Se quiser indicar, beleza. Se não quiser, pode continuar. Ok? Porque é uma fase interna. Questão de número 3. Depois a gente vai rever cada uma com seu gabarito, tá ok? Não se preocupe, não. 4 licitantes, aqui é a história. 4 licitantes compareceram a determinada licitação na modalidade tomada de preço, que é aquela modalidade que nem é tão alta, com os valores tão altos como a concorrência, nem é um valor tão baixo como o convite, é um intermediário, para a prestação de determinado serviço. Contudo, o que aconteceu? O vencedor não atendeu a convocação para assinar o contrato. Ou seja, a licitação correu toda, tá? Todas as fases, interna, externa, correu tudo, terminou e teve um vencedor. Aí esse vencedor, ele não atendeu a convocação para quê? Para assinar o contrato. O contrato já estava pronto, estava tudo ok. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. A questão ela é bem extensa. Respira que a gente vai responder junto. Então, vamos lá. O prazo da convocação para assinatura desse contrato é improrrogável ou ele pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado. Então, aqui você já, elimina. Esse prazo ele pode ser prorrogado. A gente vai ver dessa nossa questão, a gente vai ver item por item do que está na lei. Tá? Não se preocupe não que a gente vai anotar tudo. Se a convocação tiver ocorrido 50 dias após a entrega das propostas, o vencedor detinha a obrigação de assinar o contrato. Então, ele foi convocado dentro desses 50 dias, tá ok? Então, ele tem obrigação? Tem.
Quando é que o vencedor não tem mais obrigação? Qual é o prazo dele? 60 dias. Então, se tivesse acontecido de passar os 60 dias, aí esse vencedor não tinha mais a obrigação de assinar o contrato. Mas como foram 50 dias, ele tem sim a obrigação, tá ok? Letra B, mas a gente vai corrigir todas. A recusa injustificada do vencedor em assinar o contrato enseja a aplicação de multa, mas não de outras sanções. Incorreto. Serão aplicadas sim sanções, tá? Vamos para a letra D. Apagar aqui, pronto. A administração pública, olha, muito cuidado com essa letra D. Eu li uma vez, aí ele tá querendo dizer o quê? Olha só, presta atenção aqui. A administração pública pode convocar o segundo colocado? Até aqui tá correto? Tá. Nos termos da respectiva proposta. Ela só pode convocar o segundo colocado depois que acabar o prazo do primeiro. Começa daí, né? Depois que acabar o prazo do primeiro colocado, aí ela pode sim vir chamando na ordem. Ela pode chamar o segundo colocado, depois chamar o terceiro, chamar o quarto. Nos termos da respectiva proposta do primeiro colocado. Tem que observar que o contrato ele já está feito, certo? E se não tiver feito, vai ser feito naquele momento e vai ser nos termos do primeiro colocado. Quem for o vencedor, ele ganhou porque ele deu as informações que eram cabíveis para a administração pública. Então, o segundo colocado não vai assinar o contrato de acordo com os termos dele mesmo. E sim, ele vai assinar com os termos do primeiro colocado, que foi a proposta vencedora. Não é porque o primeiro colocado é o melhor, mas a proposta dele foi que ganhou, certo? Então, nesse caso, o segundo colocado vai assinar, ou o terceiro colocado, ou o quarto, seja lá quem for, vai assinar de acordo com a proposta do primeiro. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. O segundo colocado, se eventualmente ele for convocado, o primeiro, né, foi-se embora, tirou férias, foi passear, não assinou, deixou para lá. Aí o segundo colocado foi chamado, disse, aí rapaz, vem cá, segundo colocado, vem assinar. Esse segundo colocado, ele pode se recusar ou ele não pode se recusar? Porque o primeiro você sabe que ele não pode, tem aquele prazo de 60 dias, se ele for chamado dentro dos 60 dias, ele é obrigado a assinar, senão ele vai sofrer sanções. E o segundo colocado, ele não tem sanções, ou seja, ele pode sim se recusar a assinatura do contrato. Principalmente porque esse contrato que ele vai assinar é referente às informações do primeiro colocado, que foi quem ganhou, tá ok? Não vai haver também a sanção. O contrato é formalizado com os termos do vencedor, que foi o primeiro colocado. O segundo colocado ele pode assinar ou não se ele quiser. Aí ele vai dizer, não, eu quero, não quero, tá ok? Tranquilo? Então a gente ficou com a resposta, ficamos com qual? Ficamos com a B, tá? E agora vamos ver os artigos referentes a essas questões. Vamos aqui, ó. Vamos rever as alternativas e vamos ver qual artigo que cabe para cada uma. Então, vem aqui comigo, ó. Vou até mudar de cor. O prazo para convocação da assinatura do contrato é improrrogável. Não é. A gente já viu, né? Então, de acordo com o artigo 64, parágrafo 1º, o prazo para convocação poderá ser prorrogado. Tranquilo? Então, artigo 64, parágrafo 1º. Toda a nossa lei 8.666. Se a convocação tiver ocorrido 50 dias após a entrega da proposta, o vencedor tem sim a obrigação de assinar o contrato, tá ok? Certíssimo. 64, parágrafo 3º. Passados 60 dias sem convocação, é que ele vai ser liberado desse compromisso. Então, até 60 dias ele é obrigado, certo? Por isso que nossa questãozinha ela está correta. C. A recusa injustificada do vencedor enseja a aplicação de multa, mas não tem outras sanções. Ele vai se sujeitar às penalidades legalmente estabelecidas, é o que diz o nosso artigo 81. Ou seja, tem sim outras sanções, tá certo? De acordo com a lei. De acordo com o nosso artigo 81, que ele diz isso. Vamos lá. Letra D. A administração pode convocar o segundo colocado nos termos da respectiva proposta. Olha só, e aí o artigo 64, parágrafo 2º, ele diz assim, é facultado a administração, ou seja, é a escolha da administração, a administração vai escolher, vai pensar, eu quero, não quero, é uma escolha. Quando convocado, esse segundo lugar, não assinar,
É facultado da administração quando o convocado, né, que é o vencedor, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, que são aqueles que estão na lista, né? O segundo lugar, terceiro, quarto, que são os remanescentes. Na ordem de classificação, segundo, terceiro, quarto, né? Vai seguir a ordem, para fazer igual prazo nas mesmas condições. Que condições são essas? Da proposta do primeiro classificado. Inclusive, quanto aos preços atualizados, de conforme com o ato convocatório, então revogar a licitação independente da comissão, da combinação prevista do artigo 81, ou seja, não vai ter sanção para o segundo, terceiro, quarto colocado. Extensa, né? Mas bem tranquila essa questão, viu? Vamos lá. O segundo colocado, se eventualmente ele for convocado, for chamado, ei, segundo colocado, vem aqui. Ele não poderá recusar a assinatura do contrato? Pode. Por quê? No artigo 81, seu parágrafo único, diz assim, ó, o disposto desse artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos 64, parágrafo 2º, né, que são aqueles que são os primeiros colocados, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e o preço. Do segundo lugar em diante, ele pode aceitar, assinar ou não, sem nenhuma sanção. Ele não vai ter nenhuma sanção, tá certo? Por quê? Porque ele não está obrigado, porque ele vai assinar um contrato de acordo com os termos do vencedor. Tranquilo? Respira, vamos para a última questão agora. Questão número 4, CESP, Cefaz Alagoas, 2020, auditor fiscal da Receita Estadual. Julgue o próximo item relativo a licitações e contratos administrativos. Pergunta assim, ó. Em se tratando de um contrato de prestação de serviço, firmado com a administração pública, após regular procedimento licitatório ocorreu todo regular, todo bonitinho, todo nos conformes. Caso a contratada não pague os encargos trabalhistas dos empregados alocados no contrato, o Estado vai responder de que forma? Subsidiariamente pelos encargos referidos na culpa em elegendo, certo ou errado. Respire e preste atenção. É assim. Existe a obrigação do Estado, tanto a obrigação solidária como a obrigação subsidiária. Solidária é quando eles respondem juntos, tanto a empresa contratada na licitação como o Estado. Se for solidário, responde junto. Se for a obrigação subsidiária, a empresa contratada responde. Se não cobrir tudo ou não fechar o que é para cumprir das obrigações, aí sim você vai se socorrer do Estado, tá certo? Ele só responde depois que essa contratada respondeu tudo. É a obrigação subsidiária. Essa culpa elegendo é quando ele coloca um representante. Ele elegeu alguém, tem algum representante, algum responsável que não cumpriu com suas obrigações. Existe também a culpa invigilando, que é a culpa, né, a responsabilidade do Estado de vigiar se aquilo está tudo ok. Então, são obrigações e encargos bem diferenciados. Então, vamos aqui para a gente conseguir responder. Eu vou lhe trazer mais informações. Veja aqui comigo. Tá aqui, ó. Caso o contratado ele não pague o quê? É diferente da responsabilidade se ele não pagar os encargos previdenciários, e a responsabilidade é diferente se ele não pagar os encargos trabalhistas, tá certo? Se forem previdenciários, a responsabilidade é solidária. Se forem trabalhistas, a responsabilidade é subsidiária, tá certo? Mas, ó, ele tá dizendo aqui, o que ele fala na nossa questão? É trabalhista, trabalhista, ele tá dizendo que vai ser subsidiário. Agora, a gente quer saber se essa culpa vai ser em vigilando ou em elegendo, tá certo? Tá ok? Então, vamos devagarzinho, a gente volta para responder. Vamos lá. Ajeitar aqui a canetinha. Encargos previdenciários, a responsabilidade é solidária, tá ok? Porque tem que pagar logo os encargos previdenciários, é urgente, os dois respondem juntos. Os encargos trabalhistas não são menos importantes, mas é de responsabilidade subsidiária, o Estado só responde depois que a empresa não conseguir cobrir tudo. Mas não vai ser transferida de forma automática. Para que haja essa transferência de responsabilidade, é necessário que tenha a prova que ocorreu a omissão por parte do Estado na fiscalização do contrato firmado. Fechou?
E aí, agora a gente vai ver aqui, ó. No caso da culpa em elegendo, é a má escolha de um representante. É como se ele estivesse elegendo, tá certo? Ele elegeu, ele escolheu um representante. A culpa em vigilando é na fiscalização. Ele tinha que vigiar a fiscalização, ele tinha que fiscalizar. Então, a administração pública responderia subsidiariamente por uma culpa em vigilando, mas não em elegendo, tá certo? Então, só para a gente fechar, o artigo 71 diz assim: o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fechou? Previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. Apenas vai responder solidariamente se forem encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Nesse caso, a nossa questãozinha, ela está... Cadê a questão? Ela está incorreta, por quê? Porque nesse caso, ele responderia de forma... ele está dizendo que seria subsidiário se fosse em elegendo, mas não é, tá? Seria... Cadê onde eu botei a informação? Tá aqui. Seria para a administração responder subsidiariamente por culpa em vigilando e não por culpa em elegendo, tá certo? Então, se fosse porque o Estado não estava vigiando, ele ia responder de forma subsidiária. Por quê? Porque os encargos trabalhistas, eles são subsidiários, tá certo? Então, até aqui estaria correto. No caso de regulamento de processo, não pagou os encargos trabalhistas, responderá de forma subsidiária? Ok. Mas em razão da culpa em elegendo, não, tá certo? E aqui é onde a questão errou. É uma questãozinha um pouco mais complicada, tá? É uma questãozinha para auditor fiscal da Receita Estadual, mas não tem por que se assustar, tá certo? É uma questão que a gente consegue responder. Eu só peço que você dê pausa e anote essas informações, porque aí fica aí na sua memória, quando você escreve, fica melhor gravada a informação e assim você consegue responder as questões que trouxerem essas dúvidas. Coloca que encargo trabalhista é subsidiário, mas de forma subsidiária o Estado só responde quando for a culpa em vigilando, tá certo? Vamos voltar aqui lá para a primeira questão, para você marcar os gabaritos. Vamos lá. Na questão número 1, a gente ficou com a letra D de concorrência. A gente viu a diferença de concorrência e leilão, não foi? A segunda questão, nós marcamos como é necessário indicar a dotação orçamentária na fase interna, não. Então, aqui tá a informação, ela está incorreta. Questão 2, incorreto. Deixa eu achar aqui a 3. A 3 está por aqui. A questãozinha 3, nós marcamos a letra B, não foi? A questão 3, a letra B é a correta. E, por fim, a questão 4, a gente vai marcar também como incorreta, tá certo? Por causa desse último termo. Fechou? Qualquer dúvida, manda que eu vou respondendo vocês. Se gostou do vídeo, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Se tiver dúvida, manda que eu vou respondendo. Tranquilo? A gente fica por aqui e se encontra no próximo vídeo.